A chuva começou lá pela meia-noite. Não foi aquela chuva de verão que cai de repente e passa em 10 minutos. Foi aquela coisa miúda, constante, que não molha muito, mas que gruda na janela e não vai embora. A chuva que cansa. A chuva que faz a estrada parecer que nunca vai acabar. Rafael estava dirigindo havia 11 horas. Não é exagero. São 11 horas sentado no mesmo lugar, com o mesmo ronco de motor no ouvido, a mesma faixa de asfalto se abrindo na frente do farol. 11 horas com o próprio pensamento. E o próprio pensamento, quando a gente é caminhoneiro e está sozinho na madrugada, não é sempre a melhor companhia. Ele tinha 31 anos, cabelo curto, uma barba de uns 4 dias que ele não tinha conseguido fazer antes de sair de Uberlândia. Ombros largos de quem carregou peso a vida inteira, primeiro em obra, depois na estrada. Mãos com calo no lugar certo. O tipo de homem que envelhece devagar, mas que você olha e sente que já viveu coisa demais para a idade. O rádio estava ligado numa frequência de sertanejo que ele nem gostava muito, mas silêncio demais deixava ele pensando. E pensar demais naquela noite não era uma boa ideia. A carga era de eletrodomésticos, destino Goiânia, prazo manhã seguinte. Mas o corpo tinha chegado no limite. Os olhos piscavam mais devagar do que deveriam. E a cabeça inclinava levemente para o lado esquerdo a cada trecho mais reto de estrada. Rafael sabia reconhecer esse sinal. Ele tinha visto o colega dormir ao volante. Não tinha visto o acidente em si, graças a Deus, mas tinha visto o resultado. E esse resultado era coisa que não sai da memória nunca. Quando a placa do posto apareceu na beira da estrada, ele já tinha decidido antes mesmo de ler direito o que estava escrito. Um hotel simples, um posto de combustível, um restaurante pequeno. A placa tinha um nome genérico que ele esqueceu na hora. O tipo de lugar que existe em cada rodovia do Brasil e que a maioria das pessoas passa sem olhar 2 vezes. Rafael colocou a seta. Saiu da pista principal com o caminhão rangendo levemente na manobra, cruzou o pátio de pedra irregular, estacionou no acostamento de terra batida do lado do galpão coberto, onde outros 2 caminhões já dormiam. Desligou o motor. O silêncio, depois de 11 horas de motor, é quase barulhento. Ele ficou sentado por uns 2 minutos sem fazer nada, deixando o corpo entender que tinha parado. Olhou pela janela molhada. A luz do hotel era aquela luz amarela fraca que cobre tudo com uma película de cansaço. Uma planta de plástico na entrada. Uma cadeira de plástico branca do lado de fora da porta. Pegou a jaqueta do banco do passageiro. Desceu do caminhão. A chuva miúda bateu no rosto e foi a coisa mais acordada que ele sentiu nas últimas 3 horas. Caminhou devagar até a porta de vidro do hotel. Empurrou. Ouviu aquele som de porta de estabelecimento comercial, aquele barulho de metal e ar-condicionado que anuncia que você saiu do mundo de fora. A recepção era pequena. Um balcão de fórmica escura com arranhões de tempo. Uma luminária de teto com um dos tubos piscando levemente. Um calendário na parede. Uma televisão no canto, sem som, passando reprise de algum programa que devia ter ido ao ar há uma década. E atrás do balcão, uma mulher de cabeça baixa olhando para um papel ou um caderno ou alguma coisa que ele não viu direito. Rafael chegou no balcão. "Boa noite", ele disse com a voz de quem não falou com ninguém há muitas horas. Rouca, seca. "Tem quarto disponível?" A mulher levantou a cabeça. E aí, o tempo fez aquela coisa estranha. Aquela coisa que não tem nome certo. Que não é exatamente parar. Não é exatamente acelerar. É como se o momento ficasse mais espesso, mais cheio. Ele reconheceu o rosto antes de conseguir processar o que estava acontecendo. Ela também. Os 2 ficaram se olhando por uns 3 segundos que pareceram muito mais do que isso. Sem falar. Sem piscar direito, com aquela expressão de quem está tentando ter certeza de que não está imaginando. Não era imaginação. "Rafael", ela falou. Não foi pergunta, foi confirmação. "Larissa", ele falou.
Também não foi pergunta. O ar-condicionado zuniu. A televisão no canto mudou de cena sem fazer barulho. A luzinha piscou no teto. Nenhum dos dois disse mais nada por um momento. 8 anos. 8 anos é tempo suficiente para muita coisa mudar. Suficiente para alguém trocar de cidade, de trabalho, de vida. Suficiente para envelhecer de um jeito que não aparece só no rosto, mas nos olhos, na postura, no jeito de ficar quieto. Rafael olhou para Larissa e viu isso tudo ao mesmo tempo. Ela tinha 32 anos agora. Cabelo mais escuro do que ele lembrava, preso num coque simples de trabalho. O rosto o mesmo, mas com alguma coisa a mais, uma solidez, uma espécie de tranquilidade que ele não tinha visto nela quando eram novos. Ou talvez ele não tivesse prestado atenção direito antes. Ela usava um uniforme simples, camisa polo cinza com o nome do hotel bordado no bolso. Larissa, ali no bordado, como se precisasse de confirmação. "Você está bem?" ela perguntou. E a voz dela era igual. Isso foi o que mais pegou nele. Tudo pode mudar, mas tem coisas na voz de uma pessoa que ficam gravadas de um jeito que o tempo não alcança. "Tô", ele disse, cansado, dirigindo desde Uberlândia. "Sozinho? Sempre sozinho." Ela acenou levemente com a cabeça, como se aquilo fizesse todo sentido. Como se ela soubesse que ele ia acabar nessa vida. Talvez soubesse mesmo. "Você quer um quarto?" ela disse. Não foi pergunta dessa vez também. "É, se tiver." "Tem." Ela abriu o caderno no balcão, caneta na mão. O movimento de sempre, o movimento de quem já fez isso milhares de vezes. Mas as mãos, ele percebeu, estavam levemente diferentes. Não tremendo, só diferentes. Com uma atenção a mais nos dedos, uma tensão miúda que não era de trabalho. "Nome completo", ela disse, sem levantar os olhos. "Larissa." Ela parou, levantou os olhos. "Você sabe que eu preciso do seu nome." "Eu sei", ele disse. "Só achei estranho você perguntando." Ela ficou quieta por um segundo. Depois abriu um sorriso pequeno, quase involuntário, aquele tipo de sorriso que a pessoa não planejou e que por isso é o mais verdadeiro. "Rafael Souza", ele disse. "Sem o segundo nome porque eu sempre esqueci qual é." "Alves", ela disse sem pensar. "Rafael Alves Souza." Silêncio. "Você lembra?" ele falou. "Eu lembro de muita coisa", ela disse. Mas disse olhando para o caderno de novo. Ele ficou parado no balcão enquanto ela anotava. Não tinha muito mais o que fazer. O quarto era simples, ela explicou sem precisar que ele pedisse explicação. Segundo andar, número 8, café da manhã incluso a partir das 6. Estacionamento para caminhão no pátio lateral. Toalha no armário. Chave pesada de metal com uma etiqueta de plástico cor de laranja. Ele pegou a chave. Ficou segurando. "Você mora aqui?" ele perguntou. "Na cidade, não no hotel. Tenho um apartamento a uns 3 quilômetros", ela disse. "Mas quando fico no turno da noite, fico até às 6 da manhã." "Toda noite?" 3 vezes por semana." Ele acenou, olhou para a chave, olhou para ela. "Tá bom", ele disse. "Obrigado, Larissa." "Boa noite, Rafael." Ele foi em direção à escada. Já tinha subido uns 3 degraus quando ela falou de novo, sem ele esperar. "Fico feliz que você esteja bem." Ele parou. Não desceu. Ficou parado no degrau por um segundo, de costas para ela. "Eu também", ele disse. E foi. O quarto era exatamente o que parecia de fora. Cama de casal com colcha de algodão bege. Um abajur de madeira na mesinha lateral. Uma janela com cortina de tecido fino que deixava a luz da rua atravessar. Um banheiro do tamanho de um corredor, com chuveiro elétrico e uma saboneteira de parede quase vazia. Rafael jogou a jaqueta na cadeira. Sentou na cama. Ficou olhando para o nada por um bom tempo. Larissa Mendes. Não. Ela devia ter outro sobrenome agora. Ele não sabia. Não tinha perguntado.
Não era o tipo de coisa que se pergunta no balcão de recepção de hotel às 2 da manhã, depois de 8 anos sem se ver. Eles tinham namorado por 2 anos, dos 21 aos 23 de Age, em Ribeirão Preto, onde os dois cresceram, mas se conheceram tarde demais, que é o jeito mais cruel de uma cidade funcionar. Você passa a vida inteira no mesmo lugar e só encontra a pessoa certa quando os dois já estão quase indo embora. Ela foi embora primeiro. Não foi dramático. Não foi com briga, com choro, com porta batida. Foi com aquela conversa de madrugada que os dois sabiam que precisava acontecer e que nenhum dos dois queria começar. A conversa que começa com "a gente precisa conversar" e que termina com "talvez seja melhor assim". Ela tinha uma oportunidade de emprego em Campinas, uma área de gestão, alguma coisa que ele nunca entendeu direito, mas que ela precisava muito tentar. E ele, naquele momento, não tinha como ir junto. Não tinha nada em Campinas para ele. Não tinha emprego, não tinha plano, não tinha nada além da vontade de não ficar para trás. E vontade, sozinha, não leva ninguém a lugar nenhum. Eles terminaram, com carinho, com muita saudade antes mesmo de se separar de verdade. Com o tipo de tristeza que não é raiva, mas que dói mais, porque raiva pelo menos faz barulho. Rafael foi para São Paulo. Ficou uns 2 anos em obra. Depois um cunhado arrumou uma vaga para ele numa transportadora pequena. Ele foi, aprendeu, tirou a habilitação de carreta, nunca mais parou. Deitou na cama do quarto número 8. A chuva ainda batia na janela. Mais fraca agora, mas ainda lá. Fechou os olhos. Ficou pensando no sorriso involuntário dela quando ele falou o nome. Aquele sorriso pequeno que ela não planejou, que veio antes da razão. Demorou para dormir. Às 5h52, Rafael estava no corredor. Não conseguiu dormir depois das 4. Ficou virando de lado, olhando para o teto, ouvindo a chuva acabar lá pelas 3h30. Depois ficou ouvindo o silêncio. O café da manhã era simples. Pão, manteiga, café preto, um copo de suco que tinha gosto de caixinha. Uma mesa de fórmica com toalha xadrez vermelha. Uma televisão pequena passando notícia sem ninguém assistindo. Ele estava sozinho no café, ou quase. Larissa entrou às 6h02, com uma xícara na mão e a mesma camisa polo de ontem. Cara de quem não dormiu muito durante o turno, mas que está acordada da cabeça. Ela viu ele viu ela. Ela foi até a mesa do café, pegou um pão, colocou manteiga, ficou em pé do lado da bancada sem se sentar. Você acorda cedo, ela disse. Costumo, a estrada não espera. Você sai logo? Preciso estar em Goiânia antes do meio-dia. Ela acenou. Mordeu o pão. Ficaram em silêncio por um momento que não foi desconfortável. Foi estranhamente natural, na verdade. Como se 8 anos tivessem passado, mas o silêncio entre eles tivesse ficado igual. Aquele silêncio que a gente só tem com algumas pessoas. Você tem passado bem? Ele perguntou. De verdade. Não o bem de cortesia. Ela ficou 1 segundo antes de responder. Tenho, ela disse. É uma vida simples, mas é minha. Campinas não deu certo? Ela olhou para ele. Uma avaliação rápida, não hostil. Deu e não deu, ela disse. Trabalhei lá por 4 anos. Depois minha mãe ficou doente e eu vim para cá, que é mais perto de casa. Depois ela melhorou, mas eu já tinha ficado. Pausa. Às vezes a vida vai acontecendo e a gente vai aceitando. É. E você? Sempre na estrada? Sempre. Gosta? Ele pensou na resposta com honestidade. Gosto, ele disse. É solitário. Mas eu me acostumei com o solitário. Ela olhou para ele de um jeito que ele não conseguiu decifrar direito. Não era pena. Não era julgamento. Era alguma coisa entre reconhecimento e tristeza. Tenho que ir, ela disse. A outra atendente chega às 6h30 e eu preciso passar o turno. Tá bom. Ela foi em direção à saída do café. Na porta parou. Ficou de costas por 1 segundo, como ele tinha ficado na escada horas antes. Virou. Cuida de você, Rafael.
Você também, Larissa. E ela foi. Ele ficou olhando para a porta por mais tempo do que o necessário. Depois terminou o café, subiu para o quarto, pegou a jaqueta, desceu as escadas, cruzou o pátio, entrou no caminhão. Ligou o motor. Olhou para o hotel pelo retrovisor enquanto saía do pátio. A porta de vidro estava fechada. Ninguém do lado de fora. Ele colocou primeira marcha, entrou na rodovia e foi. 3 semanas depois, Rafael estava em Uberaba com uma carga para Anápolis. Tinha 2 caminhos. O mais rápido cortava pela BR-452 e chegava em Anápolis com 1 hora a menos. O outro passava pela rodovia estadual, tomava mais tempo, tinha mais trecho de asfalto ruim, mas o outro passava pelo hotel. Ele ficou olhando para o mapa no celular por uns 2 minutos, estacionado no pátio da transportadora em Uberaba. Depois largou o celular no banco e foi pelo caminho mais longo. Não disse isso para si mesmo em palavras. Não ficou pensando, estou indo lá por causa dela. Ficou pensando, esse asfalto aqui tá uma merda, mas tudo bem. Ficou pensando, posso dormir 1 hora antes de continuar, é mais seguro. Ficou pensando em coisas práticas, mas a virada da seta foi automática quando a placa apareceu. Era quase 11 da noite quando chegou. Não era turno dela, ele não sabia se era turno dela. Não tinha como saber sem perguntar, e perguntar seria assumir uma coisa que ele ainda não estava pronto para assumir, nem para si mesmo. Entrou na recepção. Homem de uns 50 anos atrás do balcão. Bigode grisalho. Expressão de quem já viu tudo e não se surpreende com mais nada. Rafael pediu 1 quarto. O homem deu 1 quarto. Rafael foi dormir. De manhã, no café, ela não estava. Ele tomou o café, comeu o pão, ficou mais tempo do que o necessário sentado na mesa xadrez. Depois foi embora, mas na semana seguinte, quando apareceu uma carga de Patos de Minas para Rio Verde, que passava pela mesma rodovia, ele não hesitou. Chegou 00:30, empurrou a porta de vidro e ela estava lá. Ela levantou a cabeça quando ele entrou. Dessa vez, não teve aquela paralisada do primeiro encontro. Dessa vez, ela soube antes que a cabeça estava cheia de assunto que soube o coração. Mas os olhos dela mudaram um pouco. Ficaram com um calor diferente. Rafael, ela disse. Larissa, quarto 8 de novo? Se tiver vago. Tem. Ela pegou a chave antes mesmo de ele falar qualquer outra coisa. A mesma chave pesada com a etiqueta laranja. Como se aquela chave específica tivesse ficado separada esperando. Essa rota passa sempre por aqui? Ela perguntou escrevendo no caderno. Às vezes, ele disse, depende da carga. Entendo. Ele ficou no balcão mais do que o necessário. Ela não mandou ele ir embora. Como está sua mãe? Ele perguntou. Ela levantou os olhos. Você lembrou? Ela disse. Você falou que ela ficou doente. Fiquei pensando. Ela ficou 1 segundo olhando para ele. Ela está bem, disse. Bem melhor. Mora em Franca ainda. Eu ligo toda semana. Fico feliz. Você ainda fala com sua família? Com meu irmão, de vez em quando. Meus pais ainda são em Ribeirão. A gente não tem muito o que conversar, sabe como é? Sei, ela disse. E a voz dela tinha uma compreensão que não era genérica, era específica. Era de quem realmente sabia como era. Vai ter café hoje de madrugada? Ele perguntou. Ela olhou para o lado, para um equipamento velho de cafeteira em cima de um aparador atrás do balcão. Tem sempre café aqui, ela disse, mas não é grande coisa. Grande coisa eu só quero quando é hora de querer, ele disse. Agora um café ruim tá bom. Ela olhou para ele. Aquele olhar de avaliação de novo. Só que dessa vez tinha um sorriso junto. Senta ali, ela disse, apontando para um banco encostado na parede ao lado da recepção. Uma espécie de sala de espera que provavelmente ninguém usava para mais do que ficar esperando o check-in de madrugada. Ele sentou. Ela trouxe 2 copos de isopor com café. Sentou no banco do lado dele, não atrás do balcão, do lado dele. Ficaram os 2 em silêncio por um instante, segurando o copo quente. Por que você voltou? Ela perguntou. Direta, sem rodeio.
Ele não respondeu na hora. Tomou um gole do café. Ruim mesmo, ela não tinha mentido. Boa estrada, ele disse. Ela não respondeu. E eu queria te ver de novo, ele disse depois de um segundo. Simples assim, sem drama. Ela ficou olhando para o copo. Rafael, ela disse devagar. Eu não estou propondo nada, ele disse. Só estou sendo honesto. Eu sei. A gente pode ser honesto sem que precise complicar tudo, né? Ela ficou em silêncio por mais um tempo. Lá fora, um caminhão entrou no pátio e a luz do farol varreu a janela da recepção por um segundo. Pode, ela disse. A gente pode tentar isso. Ficaram sentados mais uns 30 minutos, conversando, sobre nada importante primeiro. O calor, as estradas. Uma série que ela tinha assistido no celular no intervalo do turno. Um programa de culinária que ele tinha pego numa TV de posto de gasolina. Depois, sobre coisas um pouco mais importantes. A cidade onde moravam antes. Uma professora que os dois tinham tido e odiado igualmente. Uma pizzaria que fechou e que os dois tinham ido juntos uma vez, num aniversário de alguém, numa época em que os dois ainda se chamavam de namorados. E depois ele foi dormir, e ela ficou na recepção. Mas os dois ficaram com aquele café ruim, sendo a melhor coisa da noite. Agosto virou setembro, setembro virou outubro. Rafael começou a pegar rotas que passavam por aquela rodovia com uma frequência que os colegas da transportadora não perguntavam, mas que ele sabia que era diferente da sua média habitual. Não era todo dia, não era toda semana, mas era suficiente para criar um padrão. E padrão é uma forma de admissão. Ele chegava quase sempre tarde, entre 10 da noite e 1 da manhã. Quando era turno dela, ficavam conversando no banco da recepção, ou então ela trazia café e ele ficava do lado de fora da porta de vidro, sentado na cadeirinha de plástico enquanto ela ficava no balcão. E eles conversavam assim, com o vidro no meio às vezes, o que tinha um charme estranho que nenhum dos dois comentou. Quando não era turno dela, ele ficava no quarto 8 e dormia e ia embora cedo. Mas ele sabia que as visitas nos turnos dela eram diferentes das outras. E ele voltava mais nos turnos dela. Ela nunca perguntou de novo o porquê. Ele nunca mais explicou. Existia um acordo tácito entre eles de não nomear aquilo, pelo menos por enquanto, de deixar as coisas acontecerem no ritmo que elas tinham. Em outubro, ela mencionou o nome dele do marido anterior. Não foi com raiva. Foi no meio de uma conversa sobre morar sozinho. Depois que o Danilo foi embora, ela disse, naturalmente, como quem menciona o clima. Rafael não perguntou. Ficou esperando. A gente ficou junto uns 3 anos, ela disse. Aqui nessa cidade, inclusive. A gente se conheceu depois que eu vim cuidar da minha mãe. Funcionou por um tempo. Depois não funcionou mais. Você ficou bem? Fiquei. Pausa. Foi um tempo difícil, mas eu fiquei. Ela olhou para ele. Você? Eu nunca casei, ele disse. Mas teve alguém. Teve. Umas coisas que não duraram. Uma que durou mais, uns 2 anos, mas que foi terminando por conta do ritmo da estrada. Ele olhou para a própria mão. Não é fácil ficar com alguém que passa 15 dias longe. Não é, ela disse. O silêncio que veio depois foi diferente dos outros. Um pouco mais pesado. Não de um jeito ruim, de um jeito que tem substância. A gente foi um pouco burro quando era mais novo, ele disse. A gente foi jovem, ela corrigiu, com gentileza. Às vezes dá no mesmo. Ela pensou nisso por um segundo. Depois sorriu daquele sorriso pequeno de novo. Às vezes dá, ela concordou. Em novembro veio uma frente fria do sul que trouxe chuva de verdade. Rafael estava com uma carga de Araxá para Jataí quando o radar do celular mostrou uma tempestade no trecho seguinte. A transportadora ligou pedindo para ele esperar a chuva passar. Ele esperou onde estava. Onde estava era o hotel, mas dessa vez não era de madrugada. Era tarde da tarde, umas 5:30. Ele nunca tinha chegado nesse horário. Entrou. Atrás do balcão estava o homem de bigode grisalho de sempre. Tem quarto? Ele perguntou.
Tem. O 8 tá livre? O homem checou. Tá. Ele pegou a chave. Subiu. Jogou a jaqueta na cadeira. Ficou olhando pela janela para a chuva que começava a engrosar lá fora. Às 6h30, desceu ao restaurante do hotel, que era separado da recepção por uma parede com uma porta de madeira. O restaurante tinha umas 8 mesas, 4 delas ocupadas. Um menu de lousa com as opções do dia escritas à mão. Feijão tropeiro, frango grelhado, macarrão ao sugo. Ele pediu o feijão. Estava terminando de comer quando a porta do restaurante abriu. Larissa entrou. Não estava de uniforme. Estava com calça jeans, uma blusa escura e uma jaqueta leve que estava encharcando das costas para cima, porque ela claramente tinha vindo de fora sem guarda-chuva. Ela passou pela porta, sacudiu levemente os braços, levantou os olhos, viu ele. Ficou parada por um segundo. "O que você está fazendo aqui?" ela disse. Não com hostilidade, com surpresa genuína. "Esperando a chuva passar", ele disse. "Parei à tarde." Pausa. "Você não trabalha hoje?" "Trabalho. Começo às 8. Vim cedo porque o apartamento ficou sem luz no temporal", ela disse. "Vim para cá porque tem luz." Ela olhou ao redor do restaurante. A única mesa com espaço sobrando era a dele. Ele seguiu o olhar dela. "Senta", ele disse. Ela sentou. Pediu um caldo de frango que estava no quadro da lousa. A garçonete trouxe. Eles ficaram os dois sentados à mesa do restaurante simples, com a tempestade batendo nas janelas do lado de fora. E aquilo foi a coisa mais doméstica e ao mesmo tempo mais estranha que Rafael tinha vivido em muito tempo. Doméstica porque era simples e quieta. Estranha porque ele não era daquele lugar e ela, de certa forma, também não era completamente daquele lugar. Ou era, ou estava sendo. A vida é assim mesmo. A gente vai sendo do lugar onde a gente fica. "Você tinha medo de tempestade", ele disse, sem querer muito. Ela parou a colher no meio do caminho. "Você lembra disso?" "Lembro de uma vez que teve uma assim em Ribeirão, e você ficou debaixo da minha jaqueta na parada de ônibus." Ela ficou olhando para ele. "Eu tinha esquecido disso", ela disse. E tinha uma coisa na voz dela que era quase espanto. Do tipo que você sente quando descobre que alguém guardou uma memória, que você pensava que só existia dentro de você. "Eu tenho boa memória", ele disse. "Você tem", ela disse baixinho. Eles ficaram em silêncio. Do bom. Do tipo de silêncio que não precisa ser preenchido. A tempestade foi perdendo força lá pelas 8 da noite. Ela foi para a recepção. Ele ficou mais um tempo no restaurante, tomou um café, foi para o quarto. Mas antes de subir, foi até o balcão. "Larissa, Rafael, boa noite de trabalho." Ela estava digitando alguma coisa no computador velho da recepção. Levantou os olhos por cima da tela. "Obrigada." Ele ficou parado um segundo. "Aquela vez na parada de ônibus", ele disse. "Você ficou segurando minha mão." Ela não disse nada. "Eu lembro disso também", ele disse. E foi para as escadas. Quando ele não estava lá, ela pensava. Não era pensamento constante. Não era obsessão. Era aquele tipo de pensamento que aparece nos intervalos. Quando a recepção fica vazia às 3 da manhã e o único barulho é o zumbido do ar-condicionado. Quando ela está no apartamento fazendo café e a mente vai para algum lugar sem pedir permissão. Ela pensava no jeito que ele falava. Devagar demais às vezes, como se cada palavra custasse alguma coisa. Como se ele medisse o peso antes de soltar. Pensava na barba que ele não fazia quando estava em trecho longo, na voz rouca de cansaço, na forma como ele olhava para as mãos enquanto pensava. Ela tinha aprendido a não se iludir fácil. O Danilo tinha sido uma boa lição nesse sentido. Não uma lição cruel, sem maldade no processo, mas o tipo de lição que fica, que faz a gente andar um pouco mais devagar da próxima vez, que faz a gente prestar mais atenção antes de abrir o peito. Mas Rafael não era novidade. Esse era o problema e a vantagem ao mesmo tempo.
Ela já sabia quem ele era, não o que o tempo tinha feito com ele. Isso ela estava aprendendo de novo. Mas o miolo, o núcleo, aquela coisa em alguém que não muda com o tempo, que pode se esconder, mas que aparece nas horas quietas. O jeito dele ficar calado quando estava preocupado. O jeito de ouvir sem interromper. O jeito de fazer perguntas sobre coisas que a maioria das pessoas não pergunta. As coisas pequenas, a saúde da mãe dela, o restaurante onde ela almoçava, o nome do gato que ela tinha mencionado uma vez e que ele lembrou 3 visitas depois. Ela registrava essas coisas e tentava não registrar demais. Porque ele tinha uma vida que era de estrada. E estrada, ela sabia, não combina com ficar. Em dezembro, ele veio 2 vezes na mesma semana. Não precisava. Ela sabia que não precisava porque ele mesmo tinha contado que as cargas de dezembro para aquela região eram escassas, que a maioria das rotas ia para o litoral ou para o sul. Mas ele apareceu na terça e depois na sexta. Na terça, eles conversaram sobre o Natal. Ele falou que ia passar em São Paulo sozinho, que era o jeito que ele costumava. Ela falou que ia até Franca ver a mãe, ficar uns 3 dias, voltar. Na sexta, quando chegou, ela tinha deixado 2 copos de café no balcão, sem que ele tivesse pedido. Simplesmente estava lá. Você sabia que eu vinha? Ele disse. Achei que você podia vir, ela disse. É diferente. É um pouco, ela admitiu. Ele pegou o copo, sentou no banco. Ela ficou atrás do balcão, mas com a cadeira virada para ele, em vez de para o computador. Larissa, ele disse. Rafael, preciso te perguntar uma coisa. Ela ficou quieta, esperou. Você tem pensado nisso? Ele perguntou. Sem definir o isso, sem precisar definir. Ela ficou em silêncio por um momento que foi honesto. Tenho, ela disse. E eu não sei, ela disse. Com calma, sem defensiva. Não é que eu não queira, é que eu preciso entender o que caberia. Você na estrada, eu aqui. O que é que encaixaria nessa conta? Eu estou pensando nisso também, ele disse. E o que você chegou? Que eu não sei ainda, ele admitiu, mas que eu quero continuar chegando aqui. Ela ficou olhando para ele. Isso eu consigo entender, ela disse por fim. Então, por enquanto é isso? Por enquanto é isso. Ele acenou. Tomou o café, ela tomou o dela. O café ainda tá ruim, ele disse. Sempre vai tá, ela disse. Já me acostumei. Ela sorriu. O sorriso real, o largo. O primeiro que ele tinha visto assim desde que voltou. Aquele sorriso que ele lembrava de ter guardado anos atrás como uma coisa que ele queria ver de novo um dia. No início de janeiro, Rafael chegou numa quinta-feira às 9 da noite, cedo demais para um turno de madrugada. Ela estava lá porque tinha trocado o turno com uma colega, mas estava lá, e quando ele entrou e viu que era cedo, disse, vou sentar no restaurante um pouco, e ela disse, vou com você, a recepção fica sozinha por 1 hora. Eles ficaram quase 3 horas sentados no restaurante. Foi a conversa mais longa deles desde o reencontro. Falaram sobre o passado sem o peso que o passado costuma ter quando você o evita por muito tempo. Conversaram sobre o término como adultos que são, sem reescrever a história, sem culpar ninguém, sem fingir que tinha sido fácil. A gente foi certo um pro outro, mas na hora errada, ela disse. Ou errado na forma, mas certo na base, ele disse. O que você quer dizer? Que a gente não soube fazer funcionar, mas o sentimento era real. Ela ficou em silêncio com isso. Era, ela disse por fim. Ainda é, ele disse, direto, sem jogo. Ela olhou para ele. Rafael, ela disse devagar. Eu sei, ele disse. Eu sei que é complicado. Eu sei que eu tô sempre indo embora. Eu sei que você já passou por coisa difícil e não quer passar de novo. Não é só isso. Então, me fala o que é. Ela respirou. Uma respiração longa, daquelas que são quase uma organização interna. É que eu aprendi a estar bem, ela disse. Levou um tempo, mas eu aprendi.
E quando a gente aprende a estar bem sozinha, fica com medo de depender de novo. Porque se depender e der errado, aí a gente tem que aprender tudo de novo. Eu entendo isso. E você? O que você tem medo? Ele ficou quieto. De chegar, ele disse por fim. De verdade chegar em algum lugar e que aquilo seja permanente. Sempre fui bom em partir. Ele olhou para a mesa. Não sei se sou bom em ficar. Talvez seja coisa para aprender, ela disse. Talvez. Ou talvez não seja só ficar ou partir, ela disse. Talvez seja sobre voltar. Ele levantou os olhos. Você sempre voltou aqui, ela disse. Não precisava, mas voltou. Ele ficou olhando para ela. É diferente de ficar, ela continuou. Mas é alguma coisa. É, ele disse. É alguma coisa. Ela se levantou porque precisava voltar para a recepção. Ele ficou mais um pouco no restaurante com o café na mão, mas quando passou pelo balcão para ir para o quarto, ela tinha deixado uma coisa do lado da chave do quarto 8, um pedacinho de papel, com o número do celular dela. Ele pegou, ficou olhando. Ela estava digitando no computador e não levantou os olhos. Ele guardou o papel no bolso. Boa noite, Larissa. Boa noite, Rafael. Ele subiu e sorriu no escuro do corredor do segundo andar. Começaram a se falar pelo celular. No começo era simples. Uma mensagem curta dele da estrada. Saí de Uberlândia agora. Ou ela mandando uma foto da janela da recepção com a madrugada do lado de fora. Nada intenso. Nada que precisasse de resposta imediata. Mas foi ficando mais frequente, mais longo, mais honesto. Ele mandava mensagem de posto de gasolina às 2 da manhã, quando o silêncio da estrada pesava demais. Ela respondia do apartamento com a luz baixa ou da recepção vazia, com aquela calma de quem está acordada no mundo enquanto o resto dorme. Eles descobriram coisas um sobre o outro que as conversas rápidas não tinham dado tempo. Que ele gostava de escutar música clássica, o que era inesperado e que ela achou o máximo. Que ela tinha tentado aprender a tocar violão e desistido 3 vezes. Que ele tinha um caderno de anotações onde escrevia os nomes das cidades por onde passava e, às vezes, uma palavra que descrevia o clima ou a sensação do lugar. Que ela tinha uma coleção de garrafas de vidro vazias na janela do apartamento porque gostava da luz atravessando. Pequenas coisas, importantes coisas. Uma noite ele mandou uma foto de uma estrada vazia ao amanhecer. Asfalto úmido de orvalho, o sol laranja apenas começando no horizonte, o caminhão parado no acostamento. Provavelmente ele tinha saído para fazer xixi e viu aquilo e pegou o celular. Ela ficou olhando para a foto por um longo tempo. Depois mandou. É lindo. Ele respondeu. Pensei em você quando vi. Ela não respondeu na hora. Ficou com o celular na mão, olhando para o teto do apartamento. Depois de uns 5 minutos, escreveu. Continua na estrada com cuidado. Ele respondeu. Sempre. Em fevereiro, uma carga que era para sair em uma terça foi adiada para quinta. Rafael tinha chegado na segunda à noite. Quando soube do adiamento, ficou olhando para o celular por uns 2 minutos calculando. Mandou mensagem para Larissa. Fui adiado até quinta. Tô no hotel. Ela respondeu em uns 30 segundos, o que queria dizer que estava olhando o celular quando a mensagem chegou. Sério? 2 dias. 2 dias. Você vai ficar louco de tédio. Provavelmente. Pausa de uns 3 minutos. Tem um restaurante na cidade que presta, não aqui do hotel, na cidade mesmo. Você almoçou hoje? Não ainda. Eu saio daqui às 6 da manhã, mas te mando o endereço. Ela mandou o endereço. Ele foi a pé, que era coisa rara para ele, que estava acostumado a ver as cidades do alto do caminhão ou não ver nada porque parava só em posto e rodovia. A cidade tinha uma praça central pequena, umas lojas de roupa, uma farmácia, um cartório. O restaurante era numa rua lateral, tipo um quintal coberto com mesas de madeira e cardápio escrito à mão, igual ao do hotel, só que mais variado e melhor. Ele almoçou sozinho. À tarde ficou sentado na praça,
Viu os pombos, viu as crianças saindo da escola, viu a vida da cidade seguir no ritmo que a vida de cidade pequena segue. Aquele ritmo de quem não tem pressa, mas não para. Às 7 da tarde, ela mandou: fui dormir. Trabalho de novo às 10 da noite. Como foi o dia? Diferente. Não ando muito. É bom. Você precisa andar mais. Eu sei. Às 10h30 da noite ele foi para a recepção. Ela estava lá, uniforme cinza, cabelo preso, café na mão. Você foi na praça? Ela perguntou. Como você sabe? Porque é o único lugar que tem para ir nessa cidade. Fui. É boa praça. É simples. É o que eu precisava. Ela olhou para ele daquele jeito de avaliar que ele já conhecia bem. Você nunca para, ela disse. Não era acusação, era observação. Hoje parei. E como foi? Assustador no começo, ele disse honestamente. Depois ficou bom. Na terça à tarde ela tinha o dia livre. Ele nunca tinha visto ela fora do uniforme, fora do balcão, fora do contexto do hotel. Era como ver uma pessoa inteira aparecer, onde antes só existia uma parte dela. Ela foi ao hotel. Perguntou se ele queria dar uma volta. Ele disse que sim. Foram andando pela cidade. Ela mostrou a padaria que tinha o melhor pão de queijo. Ele comprou 2. Ela mostrou a rua onde tinha morado quando chegou na cidade. Ele olhou para o sobrado cor de salmão, com janela azul, e tentou imaginar ela jovem lá dentro. Foram até uma praça menor que a central, com um lago artificial e uns patos que claramente eram os donos daquele espaço. Sentaram no banco, o sol estava descendo, o céu estava naquela cor de laranja que mistura com rosa, o tipo de pôr do sol que a gente vê e pensa que deveria guardar, mas nunca consegue guardar direito. Você nunca pensou em largar a estrada? Ela perguntou. Penso às vezes, ele disse. Mas não sei fazer outra coisa. Você saberia. Você fala com convicção. Porque eu te conheço, ela disse. Simples. Ele ficou olhando para o lago. E você nunca pensou em ir para uma cidade maior? Ele perguntou. Eu fui, ela disse. Campinas, lembra? Pausa. Cidade grande não é ruim, mas também não é garantia de nada. E aqui, eu tô perto da minha mãe. Tô num lugar que conheço. Ela olhou para o lago também. Às vezes o que a gente precisa não é de mais espaço, é de um lugar que seja seu de verdade. Ele ficou quieto. Esse lugar é seu? Ele perguntou. Ela pensou. Tá sendo, ela disse. Vai se tornando. Os patos passaram nadando. Um deles olhou para o banco deles com aquela arrogância característica de pato que sabe que é dono do pedaço. Rafael riu. Ela riu também. Ficaram rindo do pato por mais tempo do que o pato merecia. E foi a melhor coisa da semana. Na quinta de manhã, a carga foi liberada. Rafael acordou cedo, colocou a mochila, desceu. Ela estava na recepção. Turno da noite ainda. Com 1 hora ainda antes de sair. Ele foi ao balcão. Ela levantou os olhos. Hora de ir, ele disse. Eu sei. Ficaram 1 segundo se olhando. Larissa, ele disse. Não precisa dizer nada, ela disse, com gentileza, com cuidado. Preciso de uma coisa, ele disse. O quê? Que você saiba que quando eu volto, ele disse, não é por hábito. Não é por conveniência da rota. Ele olhou para ela de frente. É porque você é a pessoa que eu mais quero ver. Ela ficou em silêncio. O ar-condicionado zumbiu. A televisão no canto passou uma propaganda de colchão. Rafael, ela disse, devagar, com cuidado imenso. Eu sei, ele disse. Ainda tem muita coisa para entender, mas eu queria que você soubesse isso. Ela ficou quieta por mais 1 segundo. Depois saiu de trás do balcão. Foi até ele. Abraçou ele. Não foi beijo, não foi declaração. Foi abraço. O tipo de abraço que é resposta, que é reconhecimento, que é uma forma de dizer, eu ouvi e eu também. Ele abraçou de volta. Ficaram assim por um momento no saguão vazio do hotel às 6h30 da manhã, com a luz amarela e a televisão muda e o ar-condicionado e nenhuma outra testemunha além de tudo aquilo. Ela se afastou.
Olhou para ele. Vai com cuidado, ela disse. Sempre. E manda mensagem quando chegar. Vou mandar, ele disse, e sorriu. Você vai esperar acordada? Vou dormir, ela disse. Mas manda assim mesmo. Ele pegou a mochila. Foi até a porta. Na saída, ela falou de novo. Rafael. Ele virou. Ela estava atrás do balcão de novo, na postura de trabalho, mas olhando para ele com o olhar que era só dela. Quando você voltar, ela disse, eu tenho uma coisa para te contar. O que é? Quando você voltar. Ele ficou um segundo. Então eu volto logo, ele disse. Ela acenou com a cabeça. E voltou para o computador. Ele saiu pela porta de vidro para o amanhecer frio. Ele voltou em 11 dias. Não era o mais rápido que poderia ter voltado, mas foi honesto. Fez as rotas que precisava fazer. Dormiu onde precisou dormir. Não correu. Não deu jeito mirabolante de encurtar. Mas voltou em 11 dias. Era sábado. Ela estava no turno. Ele sabia que estava porque tinha ficado de falar, e ela tinha confirmado na véspera com uma mensagem curta. Tô aqui amanhã de noite, sim. Chegou às 10h30. A chuva tinha voltado. Aquela chuva miúda de novo. Aquela que não molha muito mais, que transforma tudo num filme melancólico. Entrou pela porta de vidro. Ela estava lá. Levantou os olhos quando ele entrou, e o sorriso foi imediato. Não o pequeno. O grande, o real. 11 dias, ela disse. Você contou. Contei. Ele foi ao balcão, colocou os braços em cima do fórmica, inclinou um pouco para frente. Então, ele disse, qual é a coisa? Ela respirou. Fechou o caderno que estava aberto, olhou para ele de frente. Quando você foi embora na quinta, ela disse, eu fiquei pensando no que você disse, que quando você volta é porque eu sou a pessoa que você mais quer ver. É o que eu disse. E eu fiquei pensando por 11 dias nisso. E eu percebi que toda vez que você chegava, ela disse devagar, eu ficava diferente. O turno ficava diferente. Não era coisa de borboleta no estômago, não é assim que funciona a gente com mais de 30 anos, né? Não é. Ele concordou. É diferente. Ela procurou a palavra. É como se o ar ficasse mais presente. Como se eu ficasse mais presente. Pausa. E que quando você ia embora, o turno voltava a ser só turno. Ele ficou em silêncio, ouvindo. Eu não tô prometendo nada, ela disse. E eu não tô pedindo que você prometa nada. Mas eu queria que você soubesse que eu sinto isso. Ela olhou para ele. Porque você foi honesto comigo, e eu quero ser honesta com você. Ele ficou olhando para ela por um momento. Larissa, ele disse, não precisa responder agora. Eu tô respondendo agora, ele disse. Eu tô aqui, não tô? Ela piscou. Uma piscada que tinha um sorriso junto. Tá, ela disse. Eu não sei como vai ser, ele disse. Eu ainda sou caminhoneiro. Ainda vou ficar sumindo por semanas. Ainda é complicado. Eu sei. Mas eu quero tentar descobrir o que cabe, ele disse. Se você quiser também. Ela olhou para ele. Eu quero, ela disse. Simples assim. Sem fanfarra, sem drama, sem chuva dramática e música crescendo. Só duas pessoas cansadas da vida, com cicatriz no peito, cada um do seu jeito, dizendo uma coisa verdadeira para outra. Ele ficou do lado de fora do balcão. Ela ficou do lado de dentro. Tem café? Ele perguntou. Tem, ela disse. Tá ruim como sempre. Traz 2, ele disse. Ela trouxe 2. Ele sentou no banco encostado na parede. Ela saiu de trás do balcão e foi sentar do lado. E ficaram assim. 2 copos de isopor com café ruim. A televisão sem som. A chuva miúda do lado de fora. A luz amarela que nunca foi glamourosa. E que eles, de alguma forma, tinham transformado em alguma coisa que parecia lar. Março foi o mês em que as coisas ganharam um ritmo. Não foi combinado, não foi negociado. Foi acontecendo com a naturalidade que as coisas têm quando são certas, que é diferente da naturalidade que as coisas têm quando são fáceis. Porque fácil não tem a ver com certo. Ele ligava antes de sair em rota.
Não toda vez, mas quando a rota passava pela região, ligava. Ela sabia estimar quando ele aparecia. Quando ele estava por aquela região e havia alguma parada que ele pudesse fazer sem comprometer a entrega, ele parava. Às vezes era só 1 hora, às vezes era 1 noite. Às vezes era 2 dias, como em fevereiro. Ela começou a sair um pouco mais. Antes, os dias livres eram apartamento, mercado, talvez a praça. Com ele, viraram andanças pela cidade, o restaurante com o pão de queijo, uma vez uma cachoeira pequena a 20 quilômetros que um colega de trabalho dela tinha recomendado e que era exatamente o tipo de coisa simples e bonita que os dois precisavam. Uma vez, ele trouxe um livro. Tinha comprado numa banca de posto de gasolina, não por acaso, tinha procurado. Algo que uma colega tinha mencionado numa conversa de anos atrás como o favorito dela. Era um romance simples, uma história de família em cidade pequena, nada exótico. Ele deixou na recepção. Ela leu em 3 dias, mandou uma mensagem longa falando sobre o livro. Ele respondeu dizendo que ainda não tinha lido. Por que você deu um livro que não leu? Porque era para você, não era para mim. Ela ficou um longo tempo olhando para a mensagem. Em março, ele também contou sobre o caderno. O caderno que carregava no caminhão com os nomes das cidades e as palavras que descreviam cada lugar. Ela quis ver. Da próxima visita, ele trouxe o caderno. Era um caderno simples, capa preta, espiral, o tipo que se compra em qualquer papelaria. Dentro, a letra dele, grande e desajeitada, como letra de quem não escreveu muito na vida, mas que escreve com convicção quando escreve. Ela folheou devagar. Ribeirão Preto, cheiro de laranja e asfalto quente. Goiânia, barulho que não para nem de noite. Jataí, silêncio que pesa, mas não sufoca. Uberlândia, cidade que sempre parece estar construindo alguma coisa. Ela chegou numa página e parou. A cidade do hotel, o nome da cidade do hotel. E do lado, lugar que eu quero voltar. Era meses atrás, antes da conversa de janeiro, antes do abraço, antes de tudo que tinha virado. Ela ficou olhando para a página. Depois fechou o caderno e devolveu para ele sem dizer nada. Mas quando devolveu, a mão dela ficou 1 segundo sobre a dele. Só 1 segundo, mas 1 segundo que era inteiro. Numa sexta-feira de março, Larissa foi até Franca visitar a mãe. Era a visita mensal de sempre. Mercado, farmácia, almoço junto, uma tarde conversando sobre nada e sobre tudo. A mãe dela, Dona Fátima, tinha 63 anos e os olhos de quem não deixa passar nada. Nunca passou. Larissa herdou esse olho, na verdade, que era uma das coisas que Rafael tinha notado e nunca comentado. Estavam no almoço quando Dona Fátima disse, sem preâmbulo, olhando para o prato de arroz: "Você tá diferente." Larissa parou o garfo. "Como assim?" "Mais leve," a mãe disse. "Você estava pesada faz uns anos, agora tá diferente." Larissa ficou quieta. "Tem alguém?" a mãe disse. "Não pergunta." "Mãe, tem ou não tem?" Pausa. "Tem," ela disse. "Talvez. É complicado." "Complicado como?" "Ele é caminhoneiro, fica viajando." A mãe ficou quieta por 1 segundo. "Como ele é?" ela pensou. "É calmo," ela disse. "Escuta antes de falar. Tem boa memória." Pausa. "A gente se conhecia de antes. Faz 8 anos que não se via." "De antes como?" "A gente namorou quando era mais novo." A mãe abaixou o garfo com cuidado. Olhou para a filha. "E ele reapareceu." "Reapareceu. E como você está se sentindo com isso?" Larissa ficou olhando para o prato. "Com medo," ela disse. "Mas do tipo bom de medo, sabe? Não do tipo que faz querer fugir, do tipo que faz querer prestar atenção." A mãe ficou em silêncio por um tempo. "Esse tipo de medo," ela disse, "geralmente quer dizer que vale a pena." "Como você sabe?" "Porque o medo de perder tempo com a coisa errada não tem esse sabor," a mãe disse. "Esse medo que você está descrevendo é o medo de uma coisa que importa." Larissa ficou olhando para a mãe. "Você é sábia," ela disse. "Eu sou velha," a mãe disse.
É outra coisa, mas às vezes dá no mesmo. Abril foi o mês em que ele dormiu na cidade pela primeira vez sem ser no hotel. Não foi planejado assim. Foi que Larissa tinha um dia livre. Ele estava por lá entre rotas, e ela sugeriu que eles fossem à cachoeira de novo porque havia uma trilha diferente que ela queria tentar. Foram de carro dela. 50 minutos de estrada de terra, poeira vermelha, uma mata fechada que de repente abre numa queda d'água pequena, mas bonita. Almoçaram com lanche que ela tinha embalado de manhã. Ficaram sentados na pedra perto da água por mais tempo do que era necessário. Na volta estava tarde. Ele tinha que pegar a estrada de qualquer jeito. Ela disse sem drama: "Você pode dormir no sofá se quiser sair cedo amanhã." Ele ficou um segundo. "Você tem certeza?" Ele perguntou. "Tenho," ela disse. Simples. Ele dormiu no sofá. E aquilo foi, estranhamente, um passo maior do que ele esperava. Não pelo que era, pelo que representava. Entrar no apartamento dela, ver as garrafas de vidro na janela com a luz passando, ver a estante com os livros e as fotos, ver a xícara dela na bancada da cozinha, ver o cotidiano dela. Ela foi dormir às 11. Ele ficou um pouco mais acordado, olhando para o teto com o cobertor dela, ouvindo a rua quieta lá embaixo. Pensou que nunca tinha ficado num lugar assim. Num lugar que era de outra pessoa. Que tinha a vida de outra pessoa gravada em cada detalhe. E que aquele lugar tinha cheiro de onde ele queria estar. De manhã, ela fez café de verdade. Não o de isopor do hotel. Bom, forte, do tipo que acorda certo. Ele tomou sentado na mesinha pequena da cozinha enquanto ela fazia torrada. "Você sabia que eu nunca tomei café na cozinha de ninguém faz anos?" Ele disse. Ela parou. Olhou para ele. "Sério?" "Sério. Posto de gasolina, restaurante de estrada, recepção de hotel?" Ele disse. "Cozinha de alguém, não?" Ela ficou quieta por um segundo. "Fico feliz que tenha sido aqui," ela disse. Ele ficou olhando para ela. "Eu também," ele disse. Ele estava em Mato Grosso quando percebeu. Era uma dessas noites longas que não tem segredo, asfalto e escuridão e estrelas que só aparecem quando você está longe o suficiente das luzes das cidades. Ele tinha parado num posto para abastecer e ficou do lado de fora do caminhão, apoiado na lataria quente, olhando para o céu por uns 5 minutos. Pensou que a estrada tinha sido a vida dele por tanto tempo que ele às vezes esquecia que era possível querer outra coisa ao mesmo tempo, não em vez de ao mesmo tempo. Ele gostava da estrada, genuinamente. O ritmo, a solidão que não era vazia, mas cheia de pensamento, a sensação de ter passado por lugares que a maioria das pessoas só conhece de nome. Isso era real. Isso não ia sumir, mas também era real que tinha uma cidade pequena, com uma praça de pombos arrogantes e uma cachoeira de trilha difícil e um apartamento com garrafas de vidro na janela, onde havia uma pessoa que fazia o ar ficar mais presente. As duas coisas podiam ser verdade ao mesmo tempo. Ele tinha passado muito tempo achando que vida na estrada e vida com alguém eram exclusivos. Que o ritmo de uma não cabia no ritmo da outra. Talvez porque as pessoas que tinham tentado ficar com ele antes tinham confirmado isso. A distância cansa, o sumiço cansa. 3 semanas sem estar junto é longo demais para a maioria das pessoas. Mas Larissa não era a maioria das pessoas. Ela entendia silêncio, entendia presença que não é física o tempo todo. Ela tinha aprendido a fazer a vida funcionar por conta própria e não precisava que ele preenchesse espaços que ela já tinha preenchido. O que ela precisava, o que ele estava aprendendo, era de alguém que voltasse. E ele sempre voltava. Mandou uma mensagem do posto. Tarde, bem depois da meia-noite. "Tô em Mato Grosso. Tô pensando em você." Ela demorou uns 15 minutos. Provavelmente tinha dormido e o celular acordou ela. "Tô aqui. Tudo bem?" "Tudo. Só queria falar. Pode sempre falar." "Eu sei. É por isso." Pausa de uns 2 minutos. "Desce logo dessa estrada." "Tô descendo." "Devagar. Devagar." Em maio, ele teve uma conversa com o dono da transportadora.
Não foi pedido de demissão. Não foi nada dramático. Foi uma conversa sobre rotas, sobre a possibilidade de concentrar mais trabalho no eixo central do estado, ao invés de rotas que iam até o norte. Sobre ter uma base mais definida de operação. O dono olhou para ele com a expressão de quem está processando. Você nunca pediu isso antes, o dono disse. Nunca precisei antes. Alguma coisa mudou? Algumas coisas, ele disse. O dono ficou quieto. Você ia querer reduzir em uns 30% os dias fora, o dono disse. Ia impactar na renda. Eu sei, eu prefiro assim. Tem uma mulher, o dono disse. Não pergunta. Tipo Dona Fátima. Tem, ele disse. O dono balançou a cabeça com aquele peso de quem já viveu o suficiente para entender. Você vai precisar avisar com antecedência, o dono disse. A logística precisa de previsão. Eu sei. Pode ser feito. Então, tudo certo. Rafael apertou a mão do dono. Foi embora, sentou no caminhão, ficou olhando pela janela do pátio da transportadora por uns minutos. Depois, pegou o celular. Tenho uma coisa para te contar. Ela respondeu rápido. O que foi? Quando eu chegar. Ficou de ver a mensagem dela. Uns 30 segundos. Você é horrível. Ele riu. Uma risada real, solto, dentro do caminhão sozinho. A primeira risada assim, em muito tempo. A semana que vem eu tô aí. Vou esperar. Chegou na quinta, início da noite, não de madrugada. 6 da tarde, luz ainda existindo, o sol tomando aquela cor de final de dia que fica entre o dourado e o laranja. Não foi ao hotel, mandou mensagem antes. Ela tinha o dia livre. Ela veio até o pátio onde ele tinha estacionado o caminhão na cidade, que era um pátio de caminhoneiros perto da saída da cidade que ele tinha descoberto na segunda visita. Quando ela apareceu, ele estava descendo do caminhão. Jaqueta, barba de 4 dias, cara de quem dirigiu o dia todo. Ela estava de calça jeans e blusa, cabelo solto, que era diferente do coque do uniforme. Ficaram um segundo se olhando. Oi, ela disse. Oi, ele disse. Você tá com cara de cansado. Tô. Mas tá aqui. Tô aqui. Ela foi até ele. Não abraço dessa vez. Ficou parada na frente dele e olhou para o rosto dele como quem está reconhecendo uma coisa que estava esperando há tempo. Então, ela disse, a coisa que você ia me contar. Falei com meu chefe, ele disse. Vou concentrar as rotas mais por aqui, menos tempo longe. Ela ficou quieta. Por que você fez isso? Ela perguntou. Não era desconfiança, era certeza buscando confirmação. Você sabe por quê? Ele disse. Quero ouvir. Ele ficou olhando para ela. Porque eu quero estar mais perto de você, ele disse. E porque quando eu tô na estrada, eu não paro de pensar nessa cidade e em você nessa cidade. E eu aprendi que quando você não para de pensar numa coisa, essa coisa importa. Pausa. E quando uma coisa importa, você trata ela como tal. Ela ficou em silêncio. O último sol do dia estava atravessando o pátio e iluminando ela de um jeito que ele nunca ia esquecer. Não porque era bonito de um jeito de filme, porque era real de um jeito de vida. Eu tenho medo, ela disse. Eu também. Mas eu quero tentar. Eu sei, ele disse. Eu também. Ela se aproximou. Ele ficou quieto. Ela colocou a mão no rosto dele, devagar, com cuidado imenso. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, ela estava olhando para ele. E aí foi o beijo. Não dramático, não de cinema. Foi o tipo de beijo que tem 8 anos de conversa em atraso e que por isso é mais do que um beijo. É uma resposta, é um começo, é as duas coisas ao mesmo tempo. Quando se afastaram, ela apoiou a testa na dele. Bem-vindo, ela disse baixinho. Tô chegando, ele disse. E aquilo era verdade em mais de um sentido. Mas, epílogo. O que continua. Ele nunca parou de ser caminhoneiro. Não ia parar. Não era o fim da estrada que ele tinha buscado. Era uma forma diferente de nela existir. As rotas eram mais curtas. Os retornos eram mais certos. Ela sabia quando esperar e quando não esperar. E essa diferença fazia toda a diferença. Ela continuou no hotel.
Não era o emprego dos sonhos, se é que tinha emprego dos sonhos. Mas era um lugar onde ela sabia o que estava fazendo, onde as pessoas paravam pelo mesmo motivo que todo mundo para descansar no meio do caminho. E havia algo naquilo que ela tinha aprendido a amar. Em junho, ele passou o fim de semana no apartamento dela. Ficou no quarto, não no sofá. Isso foi combinado com naturalidade, como as coisas boas costumam ser quando o momento é certo. Ela arrumou metade do armário para ele guardar uma mochila e umas peças de roupa. Ele ficou olhando para o armário por um segundo, como quem está entendendo o peso de um gesto pequeno. "É muito?" Ela perguntou do jeito direto que era o jeito dela. "É exatamente certo", ele disse. As garrafas de vidro ainda estavam na janela. A luz ainda passava nelas de manhã, quebrando em pedaços na parede. Ele acordou cedo no domingo, que era hábito irremovível, e ficou sentado na mesinha da cozinha com o café na mão, olhando pela janela para a rua que estava acordando. Larissa acordou mais tarde, apareceu na cozinha com o cabelo bagunçado e aquela expressão de quem não é de manhã, mas que está tentando. Pegou a xícara, fez café para ela, sentou do lado. Ficaram os dois em silêncio por um momento. O sol entrava pela janela. Os pombos faziam barulho lá fora. Alguém na rua passou buzinando. "O que você está pensando?" ela perguntou. Ele ficou um segundo. "Em como é diferente acordar assim", ele disse. "Bom diferente ou ruim diferente?" "Bom diferente", ele disse. "Muito bom." Ela tomou o café. Ficou olhando pela janela também. "Eu fico pensando", ela disse, "que se a gente tivesse dado errado diferente lá atrás. Se você tivesse parado em outro hotel naquela noite, mas parei naquele, mas podia ter parado em outro." "Podia", ele admitiu, "mas não parei." Ela ficou quieta com isso. "A vida tem um jeito estranho", ela disse. "Tem. De fazer as coisas fazerem sentido só depois." Pausa. "Mas às vezes faz sentido enquanto acontece também." Ela olhou para ele. "Quando foi que fez sentido para você?" ela perguntou. Ele pensou de verdade. "Quando você trouxe 2 cafés sem que eu pedisse", ele disse. "Aquela noite de dezembro." Ela ficou olhando para ele. Aquele olhar que conhecia. Aquele olhar que tinha no cadastro dele de cara a cara desde muito antes de tudo isso. "Para mim foi antes", ela disse, baixinho. "Quando?" "Quando você lembrou do nome do meio que eu falei uma vez", ela disse. "Rafael Alves Souza." "Você nem percebeu o quanto aquilo foi." Ele ficou quieto. Teve uma coisa no peito que não era novo. Era velho. Era coisa que estava lá desde os 21 anos e que tinha ido para algum lugar escondido quando a vida foi e que tinha voltado, desposta, no balcão daquele hotel numa noite de chuva miúda. Ele colocou a mão sobre a dela na mesa. Ela virou a palma. Entrelaçou os dedos. Do lado de fora, a rua seguia. A cidade seguia. Alguém em algum lugar estava começando uma viagem. Alguém estava chegando. O mundo não para. A estrada não para. A vida não para. Mas aquele momento parou. Do jeito que os bons momentos param. Não para sempre. Só o suficiente para ser guardado inteiro. Ela apertou a mão dele. Ele apertou de volta. E lá fora, algum lugar, uma estrada esperava. Mas dessa vez, a estrada ia trazer ele de volta. E isso fazia toda a diferença do mundo.